Olá, meus queridos irmãos, graça e paz sobre a sua vida. E nós estamos aqui para mais um curso da nossa igreja Essência do Amor, queridos, que vai ficar aí gravado dentro do nosso playlist, do nosso canal do YouTube da nossa igreja, para que possa também abençoar a sua vida. Eu espero que você tenha feito o nosso primeiro curso, falando um pouquinho sobre a Santa Escritura, a Bíblia, e trazendo um pouquinho mais de profundidade para alicerçar nossa fé em Deus e que a gente possa ter um relacionamento mais profundo com Ele, meus queridos. E agora, quero dar continuidade com outro tema também, que é muito especial, mas muito difícil de ser entendido. É um tema que nós temos que realmente entender no sentido de que nós precisamos usar a nossa fé para crer naquilo que a palavra do Senhor está nos trazendo, muito mais do que querer entender todas as coisas que esse curso, que a palavra do Senhor traz para nós nos seus mínimos detalhes. Mas viver com Deus não é isso. Viver com Deus não é entender tudo o que está acontecendo, mesmo na nossa vida. Viver com Deus é crer que Ele sim tem o controle de todas as coisas, Ele entende tudo, Ele tem a nossa vida preparada e nós vamos por fé, vivendo um passo de cada vez, entendendo aquilo que Ele permite-nos entender. Por isso, queridos, esse tema é um tema dentro do cristianismo muito difícil, falar um pouquinho sobre a Santíssima Trindade. Tem muita confusão dentro dessa explicação, E aí as pessoas não conseguem entender que negócio é esse da Santíssima Trindade, Será que são três deuses, Ou será que é um Deus só, que ele vem na pessoa do Pai no primeiro momento, depois na pessoa de Jesus, depois na pessoa do Espírito Santo? Como que a gente faz para entender tudo isso? Então eu gostaria de passar agora a gente conseguir trazer um pouco mais de entendimento dentro desse propósito, desse curso, desse tema tão importante para abençoar as nossas vidas. Para começar, eu queria, está aparecendo para você aí no seu vídeo, eu queria colocar 3 versículos onde nós podemos verdadeiramente entender, queridos, que a Bíblia fala sobre essas 3 pessoas que é o nosso Deus, um Deus e 3 pessoas, mas também fala sobre a dificuldade de nós entendermos esse conceito. Afinal, como o finito pode abarcar o infinito? Não tem como, meus queridos? Nosso Deus é infinito, Ele é eterno. Então está escrito assim ali em Romanos, no capítulo 11 e o versículo 33 e 34. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? E olha também 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Aqui já está aparecendo essas 3 pessoas da Santíssima Trindade. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, aqui no caso Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. E também Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. E, sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nesse último versículo aqui, queridos, você consegue visualizar justamente as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Jesus está ali sendo batizado, depois você vê que o céu se abre e o Espírito Santo ele desce no formato de uma pomba, e depois tem uma voz ainda que vem dos céus, que é o Pai falando: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui estão alguns versículos, Tem muitos outros que nos mostram justamente essas 3 pessoas que são o nosso Deus. Então, o conceito da Trindade é que é um Deus, nós temos um Deus
e ele é em três pessoas, querido, distintas, pessoas distintas. Eu queria então começar a estudar com você sobre a origem dessa palavra, porque se você for procurar pela Bíblia toda, você não vai encontrar na Bíblia a palavra Trindade, mas é possível sim que a gente possa entender, né, essa palavra da forma como ela foi desenvolvida pelos nossos irmãos do passado. A origem da palavra Trindade, né, o termo ele foi usado pela primeira vez pelo teólogo Tertuliano por volta do século II depois de Cristo, para explicar a doutrina de um Deus em três pessoas. Esse termo não aparece na Bíblia, como eu já disse, mas foi consolidada na história cristã, principalmente pelos concílios de Nicéia em 325 depois de Cristo e em Constantinopla, 381 depois de Cristo, onde a doutrina da Trindade foi então aceita como dogma formal da igreja. Depois tiveram outros concílios, onde outras heresias que atacavam a pessoa de Jesus e, consequentemente, a Trindade, que foram os concílios de Éfeso e em 431 depois de Cristo e Calcedônia, 451 depois de Cristo. Esse entendimento, assim como outros sobre Jesus, o Espírito Santo, não foi facilmente construído e aceito na nossa fé cristã, mas é fruto de um grande debate durante muito tempo na história da igreja. Então, queridos, a gente tem hoje muito bem estruturado, né, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Deus Pai, o Espírito Santo, a própria Trindade, da qual nós estamos falando agora, mas nem sempre foi assim, né? Para chegar justamente nesse consenso, por exemplo, da pessoa do Senhor Jesus, que nós temos o conhecimento hoje que ele é 100% homem, 100% Deus, ele tem as duas naturezas em si. Isso foi muito difícil, porque as pessoas ou pendiam para o lado divino, falando que ele era só Deus e que aqui na terra andava uma representação dele apenas, mas isso não satisfaria a justiça de Deus, ou então que ele era só um homem, tirando, né, todas as suas características divinas e colocando ele, por exemplo, no mesmo patamar que outras pessoas, que Buda, que o profeta Maomé, que outras pessoas que tiveram aí apenas que foram importantes, né, dentro do cenário mundial na questão religiosa. Então foi muito difícil para chegar, teve muita discussão, teve muita entendimento, o Espírito Santo teve que atuar com muito poder para que a gente pudesse ter estruturado essas doutrinas básicas hoje, que são fundamentais para a nossa fé. E a Trindade, ela é justamente uma dessas doutrinas que teve bastante luta, né? bastante dificuldade para que as pessoas pudessem aceitar. Inclusive, ainda hoje, existem algumas religiões que eles divulgam o cristianismo na sua forma, né? Que eles ainda acreditam que Deus é uma pessoa só, né? E essa pessoa, ele aparece uma hora como Pai, depois como Filho, depois como Espírito Santo. Há também as pessoas que acham que, por exemplo, Jesus, ele é um ser criado por Deus. E ele tem a mesma estatura de Miguel, por exemplo, o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, né? Mas que ele não é Deus como Deus Pai. Então ainda persiste, para você ter uma ideia depois de tanto tempo, essas questões. Mas se nós abrirmos o nosso coração para alguma dessas questões que mexe na estrutura central, né, da Trindade, a gente acaba destruindo posteriormente a nossa construção sobre o cristianismo e invalidando as promessas de Deus em nossas vidas. Por isso, nós precisamos entender correto para nós crermos corretamente. Então, continuando aqui um pouquinho sobre o conceito do termo, né? O conceito da Trindade é muito difícil de ser explicado, é impossível de ser compreendido completamente. Não é possível o finito abarcar o infinito. Nós somos seres finitos, meus queridos. E como que a gente vai abarcar, né? Significa você conseguir ter todo ele dentro de você, abraçar tudo, né? O infinito, que é o nosso Deus,
Não tem como. Nós somos finitos, Deus é eterno, infinito. Por isso, o que podemos fazer é ter um vislumbre sobre este conceito, né? O conceito da Trindade. A Bíblia ensina que o Pai é Deus, que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus. A Bíblia também ensina que há um só Deus. O termo Trindade é usado em uma tentativa de descrever o Deus triuno e o fato de haver três pessoas coexistentes e coeternas, perfazendo um só Deus. Compreenda que, de jeito algum, se sugere que aqui haja três deuses. A Trindade é um Deus feito em três pessoas. Então, esse é o conceito da Trindade, um Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós temos algumas ilustrações que são usadas para explicar a Santíssima Trindade, que, claro, na sua posição de figura e de ilustração, elas são pequenas, elas são falhas, mas que de alguma forma nos dão um pequeno vislumbre da explicação desse conceito tão importante para a nossa fé, sobre o qual a nossa fé está calcada, está firmada. Nenhuma das ilustrações populares são descrições completamente apuradas da Trindade, né? No caso do ovo ou a maçã. Falha porque a casca, a clara, a gema são partes do ovo e não são o ovo, cada qual separadamente. O Pai, Filho e o Espírito Santo não são partes de Deus. Cada um deles é Deus. A ilustração da água também é de alguma forma melhor, mas ainda falha em adequadamente descrever a Trindade, que é os estados da água, né? Líquido, vapor e o gelo, que são estados da água. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas ou estados de Deus, mas cada qual separadamente é Deus. Então, enquanto essas ilustrações podem nos dar uma ideia da Trindade, essa não se faz totalmente precisa. Então, para que a gente possa ter um pequeno vislumbre, a gente fala assim, para você entender a Trindade, você pensa no ovo, por exemplo, né? O ovo tem a casca, o ovo tem a gema e tem a clara. Você pode fazer com cada uma delas coisas diferentes, mas é um ovo só, é uma coisa só. Ou mesmo a maçã, ou um fruto qualquer, né? Que tem a casca, que tem a sua parte interna e que tem também as suas sementes. Mas elas não são tão boas assim, porque justamente pelo que a gente falou aqui, né? Elas são partes do ovo, né? E cada qual separadamente. Mas o Senhor não. O Senhor, cada um deles não é parte de um Deus. Cada um deles é Deus completamente, com todos os seus atributos. Aí a gente pode pensar também na água. A água tem três estágios, né? Três estados, melhor dizendo, que é o líquido, o vapor e o gelo. Então, ela tem esses três estados, mas continua sendo a mesma água. Porém, não consegue explicar totalmente porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas ou estados de um Deus. Eles são Deus separadamente, completamente, tá? Então, é uma ilustração que a gente tem apenas para ter um vislumbre, mas que ela não explica totalmente essa nossa questão, né? Nós temos aqui um documento na história da igreja que ficou famoso porque ele se levantou para combater, né, uma das heresias, que foi o arianismo. E aí ele desenvolveu assim, de uma maneira mais completa e sendo aceito por toda a igreja, esse conceito da Trindade, que é o Credo de Atanásio, que foi subscrito pelas maiores confissões do cristianismo, que é a Igreja Católica, Apostólica Romana, a Igreja Ortodoxa e alguns protestantes históricos, que é geralmente atribuído a Santo Atanásio, bispo de Alexandria, do século IV. Mas estudiosos do assunto conferem a ele a data posterior, no século V, e sua forma final teria sido alcançada apenas no século VIII. Tá? E o texto grego mais antigo deste credo provém de um sermão de Cesário de Arles, no início do século V. Ou seja, mas apesar da data ser incerta, este credo foi elaborado para combater o arianismo e reafirma a doutrina cristã tradicional da Trindade, ou seja, um Deus em três pessoas. Então aqui foi consolidado, né?
ele se levantou para combater essa heresia chamada arianismo e foi consolidado. Você pode ter nesse link aqui, eu vou deixar também na descrição, o texto desse credo para você desenvolver lá, para você ler também e conhecer esse credo que foi a reafirmação que acabou passando para a história da igreja como a nossa visão, né, a visão cristã de como a Trindade é, tá bom, meus queridos? Quem tentou explicar também e trouxe uma explicação assim mais ampla, mais profunda sobre a Santíssima Trindade foi o teólogo católico São Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, Tratado de Del Trino, tá? Então, São Tomás, ele entende e explica a Trindade como as operações da inteligência e vontade em nós, tá? Onde um procede do outro. Então, como que ele explica isso? Falando que o Pai seria essa pessoa, né, olhando para nós, para as operações que acontecem dentro do ser humano. Então, seria essa pessoa, o Filho seria essa inteligência, tanto porque ali em João capítulo 1, ele é chamado do Verbo de Deus, né? É o meio pelo qual Deus estruturou todas as coisas, e o Espírito Santo seria a vontade. Então, tanto a pessoa quanto a sua inteligência, a sua vontade, estão dentro do mesmo corpo, vamos dizer assim, né? Dentro da mesma pessoa, mas são distintos. Nós conseguimos distinguir cada uma delas, tá bom? Então, seriam essas três pessoas e um único Deus. Nós temos a capacidade de conhecer, de inteligir, compreender, discernir algo. Essa capacidade está em nós, mas a compreensão desse algo não. Ela somente vai estar quando o nosso intelecto se debruça sobre o que queremos conhecer. Nesse ato acontece uma terceira coisa, que não é o nosso intelecto, nem a coisa a ser conhecida, que é quando conquistamos o conceito daquilo que quero conhecer. Essa compreensão procede de nós, mas não é nós. Essa compreensão a possuímos pelo verbo mental. Somente depois que ela for completamente apoderada por nós, enquanto verbo mental, poderemos construir através do verbo oral a explicação dela. Esse verbo mental em Deus é o Senhor Jesus Cristo. Então, como que ele está explicando Jesus Cristo aqui dentro de Deus? Da seguinte forma: nós temos, né, olhando para o ser humano, nós temos a capacidade de conhecer, mas nós não conhecemos tudo. Quando a gente vai tentar conhecer algum objeto, obter algum conhecimento, nós nos debruçamos, né? O que a gente está fazendo aqui, nós estamos estudando a Trindade. Talvez eu não conhecia, mas agora eu estou estudando ela. Então, eu tenho em mim a capacidade de conhecer e eu tenho do outro lado o objeto a ser conhecido. Quando eu me debruço sobre este objeto para conhecer ele, eu vou gerar uma terceira característica, uma terceira coisa, que não é nem o meu intelecto com a capacidade de conhecer e nem o objeto, que é justamente a compreensão desse objeto, que ainda não é minha totalmente, mas está sendo gerado dentro de mim. E é uma coisa que ainda não faz parte completamente de mim, porque eu estou, conhecendo ainda o objeto. Então, a hora que essa compreensão se forma dentro de mim, eu chamo ela de verbo mental. E ele tenta explicar isso, né? Que lá na palavra do Senhor está escrito que o filho, ele é eternamente gerado, né? Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Então, o verbo mental em nós, ele está sempre sendo constantemente gerado, todas as vezes que nós nos aplicamos para conhecer algo. Então, ele pega essa figura, tá? Também não é uma figura completa, né? Porque Deus, por exemplo, ele não precisa conhecer nada, ele já conhece tudo 100%, mas ele quer simplesmente mostrar que dentro de nós também existe coisas que são separadas, que estão em nós, mas que são separadas de nós, que é esse conhecimento daquilo que nós estamos tentando compreender. E é esse verbo mental que se forma no processo de conhecimento de algo, ele diz que é o Senhor Jesus Cristo. Tá bom, querido? Porque alicerçado em João capítulo 1, que diz que o Senhor é o verbo, né? A palavra pelo meio do qual, né, lá em Gênesis capítulo 1, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente sobre a criação. O Senhor, através da sua palavra, criou todas as coisas. Ele cria através de Jesus, né?
todas as coisas. E aí o Espírito Santo? Já o Espírito Santo, ele é procedente da vontade, já é uma outra coisa dentro do próprio Deus, de Deus o Pai, que é a vontade suprema, o Todo-Poderoso. Ele também procede do Filho, Jesus, como princípio, pois ninguém pode ter vontade de algo sem antes conhecer esse algo. Então ele depende do Pai como vontade e do Filho como princípio. Por isso procede do Pai e do Filho, né? Uma outra explicação ele continua aqui. Quando amamos, esse amor, assim como o verbo, precisa ser gerado como um terceiro em nós. Existe o amado e o amante. Então, por exemplo, né, vamos pensar num relacionamento. Então, relacionamento entre uma pessoa que é casada, tem o marido e a mulher. O marido ama a mulher. Então, a mulher, nesse caso, é a amada, né? A amada, e o marido é o amante, que o ama, tá? Que a ama, né? E dentro do amante se forma a figura do amado, tá? Essa figura do amado que se forma dentro do amante não é o amante em si mesmo, nem o amado. Ou seja, cada um de nós, né, que somos casados, nós temos uma figura do nosso parceiro dentro de nós. Essa figura não é nem a gente e também não é o nosso parceiro. Nosso parceiro, nossa esposa, no caso, nosso marido, ele é uma pessoa muito maior do que a figura que a gente faz dela dentro de nós, não é? Então ele fala que é um terceiro, e esse é o Espírito Santo. O amante e o amado são o pai, que é o amante, e o amado é o filho. E aí essa figura que surge, porque um ama o outro, ele é justamente o Espírito Santo, que é a vontade de Deus, tá? Então, como tanto o intelecto e a vontade estão dentro de Deus, eles são Deus. Então ele está aqui desenvolvendo uma explicação, olhando para nós, que não é uma figura completa como nenhuma, né? Vai ser, mas tentando explicar. Eu sei que isso aqui é um conceito um pouco mais difícil, ele é um pouco mais teológico e profundo. Eu vou deixar também aqui no comentário desse vídeo, né? Um link aonde eu encontrei na internet uma explicação sobre essa explicação aqui de Santo Tomás de Aquino, meio que em desenho e tal, e também acaba facilitando a gente de aprender, queridos, tá bom? Então, continuando, a gente está aqui dentro dos conceitos, né? Agora a gente vai entrar justamente dentro do que a palavra fala, tá bom, queridos? Do que a palavra de Deus fala para as nossas vidas em relação à Santíssima Trindade, tá? Diferente de outros deuses que vêm de algo impessoal e são criados, nosso Deus é o princípio de tudo. A Trindade não tem um ambiente onde subsiste. A Trindade é o seu próprio ambiente. Então, queridos, no decorrer da história, Deus, na criação a gente vai falar sobre isso, Deus ele criou o ser humano justamente para que ele adorasse a Deus. Com a queda, o homem ele continua com a necessidade de adorar, mas ele perde a conexão com Deus. Então ele passa a adorar qualquer coisa, adorar uma árvore, adorar um animal, adorar o exército dos céus, né? O sol, a lua, essas coisas. E aí o que acontece? Eles começam a desenvolver deuses. Então esses deuses são criados. A maioria é um deus impessoal, né? Mas nosso Deus não é esse. Né? O nosso Deus, ele é o princípio de tudo. Eu tive a oportunidade de fazer um curso sobre cosmovisão cristã e nós falamos um pouquinho sobre isso, né? O princípio de tudo. A Trindade, ela não tem um ambiente, ela não tem um lugar onde ela está. Não, ela subsiste em si mesma. Ela é o seu próprio lugar, o seu próprio espaço, o seu próprio ambiente. Tá bom? A natureza divina em si deve ser sempre expresso no singular, valorizando a unidade na Trindade. Embora cada uma das três pessoas seja incriada, infinita, onipotente, eterna, não há três incriados, infinitos, onipotentes e eternos, apenas um. É dessa forma que o credo de Atanásio expressa a Trindade como uma natureza única. Então, quando a gente vai falar sobre a Trindade, é a Trindade na unidade. Então, quando a gente vai falar sobre Deus, é um único Deus, tá bom, queridos? Então, a Trindade é um Deus que é incriado, um Deus que é infinito, um Deus que é onipotente, um Deus que é eterno. Não são três deuses, é muito importante
no nosso estudo, entender que existe um Deus, nós usamos no singular as descrições que nós os atribuímos, mas que são em 3 pessoas, tá bom? Continuando aqui, com isso, tudo o que a Escritura afirma de Deus, afirma igualmente de cada uma das 3 pessoas. O Deus único e verdadeiro não é somente o Pai, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se a natureza divina em si é a mesma, como definir as 3 pessoas? Santo Agostinho nos ajuda nessa explicação. A diversidade dentro da Trindade está na relação entre as 3 pessoas. O Filho sendo gerado eternamente pelo Pai, lembra da explicação que eu dei de Santo Tomás? Que ele fala que justamente é esse verbo mental que está sempre sendo formado dentro do próprio Deus. Ele é o verbo de Deus. Ele está sendo sempre gerado ali dentro do Pai. E o Espírito Santo, ele é o procedente eternamente do Pai e do Filho. Então ele procede do Pai enquanto vontade e ele procede do Filho enquanto princípio. Por quê? Porque você não pode amar aquilo que você não conhece. Então, por isso que o Filho é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o verbo mental, né? Ele é o verbo mental de Deus. Ele é o conhecimento, né? No livro de Provérbios, ele é a sabedoria. E essa sabedoria, a partir dele, você consegue então ter a vontade em execução, que é o Espírito Santo, o amor de Deus derramado em nossos corações, como diz ali Romanos, tá? Sendo assim, definimos Deus como um em essência e 3 pessoas. Então, Deus é um em essência e 3 pessoas. A Trindade ainda se manifesta de maneira econômica em relação à revelação a nós, o que significa que no plano geral da vida e da salvação, cada uma das pessoas da Santíssima Trindade tem o seu papel. Como nós os conhecemos, então? Nós conhecemos a Santíssima Trindade pela economia que existe entre eles. É uma palavra usada para definir o papel de cada um dentro do plano da vida, da salvação, né? O plano geral da construção do projeto chamado vida, que o nosso Deus desenvolveu e está desenvolvendo, cuidando nos seus mínimos detalhes. Então, cada um tem a sua operação. Por isso, nós conseguimos distinguir cada um deles por causa dessa operação que eles fazem, tá bom? Né? Olha só aqui para você alguns versículos nesse sentido. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1 e 26. Aqui a Trindade não é explicitamente revelada, né, no Antigo Testamento, mas há indícios de uma pluralidade na divindade, como o uso do nome hebraico Elohim no plural. Então, quando Deus ele fala, Deus aqui, e disse Deus, essa palavra Deus para nós em português, no hebraico é Elohim, que ele indica uma pluralidade. E aí, por isso que a tradução para nós não pode ser, e disse Deus, faço o homem à minha imagem, mas façamos, né, no plural, porque esse nome hebraico ele dá a sugestão justamente de mais pessoas dentro da Santíssima Trindade. É aqui, o anjo do Senhor. Em várias passagens, o anjo do Senhor é identificado com o próprio Senhor, ou até mesmo com Deus, como em Gênesis, capítulo 16, do 7 ao 13, e Juízes, no capítulo 6 e 22. Isso sugere que essa manifestação é uma presença divina, que pode ser distinta de Deus, mas também é Ele mesmo. A tríplice louvação, a repetição de santo, 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 em Isaías capítulo 6 e o versículo 3, é interpretada como um indicativo de que existem 3 pessoas divinas, pois a repetição tripla é incomum na linguagem hebraica. A bênção de Arão e Jacó, então a gente está falando da Santíssima Trindade no Antigo Testamento, tá bom? Como que aparece. Né, de Jacó em Números 6, 24 a 26, a bênção do Senhor é repetida por 3 vezes. Em Gênesis 48, do 14 a 16, Jacó abençoa Efraim e Manassés usando a repetição e a mão direita para simbolizar a bênção de Deus.
A figura também de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon, representa uma figura que intercede junto a Deus como se fosse outra pessoa, um tipo de manifestação da divindade. Então, Melquisedeque, em Hebreus, fala, né, que o nosso Senhor Jesus, ele é sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Então, Melquisedeque, ele é uma representação do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus é o trabalho dele hoje. Ele intercede por nós ali, junto ao Pai, tá bom, queridos? E aí, continuando aqui, no Novo Testamento aparece também, que é a ordem de Jesus para batizar, né? Lá em Mateus 28:19, Jesus ordena que os discípulos batizem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A presença das três pessoas é clara, embora a forma trinitária seja considerada um desenvolvimento litúrgico posterior por alguns estudiosos. Batismo de Jesus, que é Mateus 3:16, 17. Nós já lemos, né? No batismo de Jesus, o Pai fala, o Filho é batizado, né? O Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, mostrando as três pessoas distintas em um único evento, tá bom? Então a gente tem essas comprovações aqui na Bíblia falando justamente sobre essas três pessoas, que é o nosso Deus, um Deus que subsiste em essência, né? Que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Também tem a promessa do Espírito Santo em João 14. Jesus se refere a si mesmo como o Filho e ao Espírito Santo como outro Consolador, que o Pai enviará, indicando a distinção entre as três pessoas. Ele está falando sobre isso, né? A bênção apostólica também, de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A bênção pede que a graça do Senhor Jesus Cristo, uma pessoa, o amor de Deus, uma outra pessoa, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, reforçando a existência das três pessoas divinas. Outros exemplos incluem passagens que afirmam a divindade de Cristo, como João capítulo 1, versículo 1, João 20, 28, a divindade do Espírito Santo, como Atos 5, do 3 ao 4, e a unidade de Deus através do Pai, como Efésios, no capítulo 6 e o versículo 23. Então, queridos, com essa pequena explicação, eu espero que você possa trazer esse entendimento maior para dentro do seu coração, que é tão fundamental para a nossa fé cristã. O nosso Deus é um Deus em essência, é uno, é o único Deus, não se compara a qualquer outro Deus criado, querido, pelo ser humano. Nosso Deus, né? Algumas pessoas usam aquela expressão, todos os caminhos levam a Deus, né? E tudo mais, mas isso é mentira. Ou melhor ainda, falam que, não, que outras pessoas, outras etnias, outras nacionalidades, eles só mudam o nome de Deus. Mas é que eles querem falar que é o mesmo Deus nosso, só que a gente fala Deus e eles falam outro nome. Também não é, queridos. O Deus de outras nações, de outros povos é outra coisa. O Deus cristão, ele é único, tá bom? Então, o Deus cristão, ele é Deus aqui e Deus também com esse mesmo conceito da Santíssima Trindade em qualquer outro lugar. Ele não assume outro nome, tudo bem? Então, dentro de outras religiões, né? Então, a gente consegue ter esse entendimento um pouco mais profundo sobre a Santíssima Trindade, de como funciona esse relacionamento, né? Porque dentro da economia, o papel que cada um exerce, eles se mostram para a gente sendo três pessoas distintas realmente e um Deus apenas em essência, um Deus e três pessoas. E que isso possa ficar dentro do seu coração, queridos, quando você for a Deus, você possa ter esse entendimento ampliado, né? O nosso Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, está ali assentado em glória, e o nosso Senhor Jesus é aquele que intercede, né, por nós, junto ao Pai. É nele que nós somos salvos, e tem a operação do Espírito Santo, que ele nos ajuda hoje, morando dentro de nós, e fazendo essa conexão poderosa com o amor de Deus, né? Ele é o amor de Deus derramado em nossos corações, como diz lá em Romanos, e que o Senhor ele possa abençoar a sua vida. E eu quero deixar também aqui a bibliografia onde eu me baseei para que a gente pudesse trazer esse pequeno estudo para vocês, né? Se você quiser um pouquinho
mais de conhecimento, você pode acessar essas biografias aqui, vai estar tudo ali para que você possa ainda mais ser abençoado e continuar os seus estudos. Mas, mais uma vez, reforçando, qualquer dúvida, né? Nossos irmãos podem me procurar ali na nossa igreja, né? Nos nossos cursos presenciais, nos nossos PGs, que vai ser uma honra a gente falar sobre um assunto tão maravilhoso e profundo quanto esse, tá? Deus abençoe a sua vida e a sua família.